Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast com calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte. Eu sou o Sérgio. E hoje o tema é um tema muito querido para nós. Mesmo muito querido. Porque a nossa relação de amizade, além de ter começado no externato, começou com alguém comum, que era cinema. Tudo bem que cinema, também falámos de cinema e já gostamos muito de cinema, mas o que nos fazia muito mais a ligação não eram os filmes que estavam assim na altura, mas sim os filmes que nós tínhamos visto no passado. Por isso, um ponto essencial da nossa amizade era os clubes de vídeo. E a minha primeira pergunta para ti era: qual era o teu clube de vídeo? Antes de ir para Lisboa, qual era o teu clube de vídeo? Antes de ir para as Avenidas Novas, só tinha um clube de vídeo, que era o clube de vídeo do Unibanco, que era no Rossio. Okay. E era exclusivo dos portadores do cartão de crédito Unibanco. E aquilo, na altura, o meu pai era funcionário do Unibanco, era diretor do departamento de comunicação, e o departamento de comunicação estava instalado lá no Rossio, no edifício do Unibanco, que era o mesmo edifício onde estava o clube de fotografia e vídeo. Okay. E isso tornava desnecessário qualquer outra inscrição noutro sítio, porque o meu pai tinha acesso privilegiado ao catálogo do clube de vídeo, e por isso até eu ter conhecido, eu só usei o clube de vídeo do Unibanco. Então tinhas privilégio daquele de pai, eu quero aquele próximo filme vai sair daqui a uma semana, eu quero este filme já. Não, porque privilégio? eu não estava por dentro do... Até muito tarde. Estou a ter já com o catálogo. Deixa-me lá ver qual filme vai sair agora. Até muito tarde eu não percebi muito bem a dinâmica dos lançamentos. Eu não sabia exatamente quantos anos é que separavam a ida para o cinema da ida para o clube de vídeo. Não sabia o que é que ia diretamente para o mercado de vídeo. Eu simplesmente aceitava o que lá estava. Agora, onde havia privilégio é que muitas vezes, quando chegavam cassetes novas ao clube de vídeo, o meu pai, por exemplo, podia trazê-las antes delas serem colocadas nos escaparatos, antes de serem colocadas nas prateleiras, podia trazê-las, por exemplo, por uma noite ou durante o fim de semana, e às vezes eu conseguia ver filmes muito frescos, mesmo antes deles irem para as prateleiras do videoclube. E às vezes isso até era um bocado, trazia um dissabor, porque às vezes o meu pai à noite podia trazer 3 ou 4 filmes acabados de chegar, e eu só conseguia ver 20 ou 30 minutos de uma das cassetes, e depois o meu pai dizia, olha, mas não pode ser porque eu tenho mesmo que pôr isto amanhã de manhã. Estamos já de frustração. Como? Alimentas-me com esta peça de esta coisa fantástica e agora só posso ver 20 minutos. E também me dava dava-me acesso durante os fins de semana, quando eu acompanhava o meu pai ao escritório, dava-me acesso à sala de visionamento, ao backroom do clube de vídeo. Isso é muito fixe. E aquilo tinha lá 2 ou 3 televisores, 2 ou 3 leitores de VHS e de beta, e aquilo estava cheio de ferramentas, cassetes, caixas das cassetes, era um bocado o storage room da coisa. E enquanto o meu pai estava a trabalhar, eu ficava na sala de visionamento. Foi lá que eu vi, por exemplo, pela primeira vez os filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Lembro-me disso, estar sentado no chão. Eu sei que fiz dizer outra coisa. Foi lá a primeira vez que vi um porno e eu... Há uma vez visto 3 filmes ao mesmo tempo, tipo, vou pôr aqui Pantera Cor-de-Rosa, vou pôr aqui Pantera Cor-de-Rosa 1, o 2 e o 3, não, e vou pôr tudo ao mesmo tempo. Admito que tenho pena, devia ter experimentado uma coisa dessas. Isso é genial. Eu fiz isso, não no clube vídeo, fiz mais tarde. Meus pais eram gente de viagens e eu fiz uma vez uma viagem com os meus pais, neste caso com o meu pai, e na altura nós estávamos o meu pai, como é gente de viagens, nós tínhamos privilégios, nós íamos em business, e o meu pai então, tinha ali um lugar, acho que até fui com a minha irmã, e o meu pai, vou-me sentar ali ao lado da tua irmã, vou deixar-te aqui no lugar do meio, sozinho. E eu, tinha uma pessoa ao meu lado, e o meu pai desapareceu, fiquei ali sozinho no meio. De repente a pessoa do lado sai porque arranjou o lugar ao pé da esposa. Eu de repente fico com um lugar com os dois lugares ao meu lado vazios. E nesse ano, na British Airways,
foi o ano em que eles tinham os vídeos gravadores, ou seja, cassetes de vídeo, e tu podias pôr os filmes a dar em televisões diferentes. E eu cheguei a ver 3 filmes em simultâneo. Eu tanto que ia mudar de vez em quando os fones para ouvir, não, agora quero ver este filme, agora quero ver este. Então vi 3 filmes em simultâneo. Uma grande experiência. Não prestei atenção nenhuma, mas sim, uma grande experiência. E tu, o que é que tu estavas a visitar como clube de vídeo antes de termos conhecido? Eu, na verdade, tive um único clube de vídeo que passou por várias aliterações. O meu primeiro clube de vídeo, meus pais, o primeiro acesso que eu tenho a um clube de vídeo foi quando o meu pai comprou um videogravador em 87. E foi no ano em que o meu pai apresenta-me um clube de vídeo que era o Galáctica. E o Galáctica era um clube de vídeo mínimo, devia ter... era uma sala mínima, devia ser uns 9 metros por 9 metros, uma coisa assim mínima. E subia-se umas escadinhas e de repente, ou seja, entrava-se numa porta, subia-se as escadas e depois tinha-se o clube de vídeo. E eu achava aquilo fantástico, tipo, com todos de repente ter acesso a todos os desenhos animados. E esse foi o meu primeiro clube de vídeo. É claro que aquilo mudou, ou seja, era o único clube de vídeo nas Avenidas Novas, por isso, mesmo que os outros abrissem, e aquele foi um dos primeiros, tinha o maior número de sócios, por isso rapidamente eles começaram a crescer e passaram para uma sala maior depois, ou seja, alugaram um andar, um edifício ao lado, que aí era o Galáctica, neste caso abriu o Galáctica lá depois no grande, e era mesmo muito grande. Para mim, para o miúdo, era, de repente tinha um espaço quase do mini mercado, com uma mata de cassetes. Depois eles aumentam mais o tamanho, e aí entra o Big One, ou seja, eles mudam de gerência e por isso o Big One. O Big One surge na altura em que começam a surgir os blockbusters, então eles têm uma imagem muito semelhante a blockbuster, só que era muito maior. Eu lembro perfeitamente as pessoas falarem, blockbuster é fantástico, eu consigo encontrar qualquer cassete de vídeo, é grande, dá para comprar pipocas, isso. O Big One fazia exatamente isso. Tinha uma parte que podias comprar pipocas, os doces, isso tudo, e ao fundo tinhas as cassetes todas de vídeo, e era genial, era genial. Sabes que eu sempre tive a ideia de que o Big já existia antes de ter ido para a loja do Galáctica. Ok. Que já havia um Big, ou até mais do que um. Havia um, acho eu tenho essa sensação. É capaz. Que era uma marca que já era conhecida antes deles irem em 90 e Sim, muitos. 96, uma coisa assim parecida. Para a Avenida João 21, Exato. Substituindo o Galáctico. Exato. Mas o Galáctico era imbatível até à altura, porque era o maior, provavelmente o maior clube de vídeo assim. Porque eu lembro que ali perto nós tínhamos no Arco-Íris, tínhamos o clube de vídeo no São João de Deus. E sei que havia um clube de vídeo ali para trás da Avenida de Roma, ali perto até do Galáctica. Mas não havia nenhum que fosse tão grande como o Galáctica. E eu adorava aquilo. Aquilo era todas as sextas-feiras à noite. O meu pai ia lá buscar umas cassetes. E o meu pai normalmente convidava: queres ir buscar qualquer coisa? Pode ser, podemos até alugar qualquer coisa para ti. E aí o lado interessante até do idas ao clube de vídeo foi onde até a minha relação com o meu pai e a minha amizade começou-se a formar com o meu pai por causa dos vídeos. E eu e o meu pai tínhamos um gosto muito, muito idêntico, ficção científica e filmes de ação engraçados, não é? Nós adorávamos os Goonies, o meu pai, todos os anos nós alugávamos os Goonies e revíamos os Goonies, e mesmo já há muitos anos depois o meu pai continuava a falar dos Goonies, ainda hoje é um dos meus filmes favoritos, como tu sabes. E então havia uma procissão todas as sextas-feiras à noite a ir ao clube de vídeo alugar um filme. É claro, cuidado, o que acontece é que tu começas a ter, tu falas dessa seleção de não ver essa noção do que é que vai sair. O Galáctico, quando passa para um espaço maior, tinha um calendário e havia tipo, quais filmes vão sair este mês? E diziam, neste dia vai ser este filme, neste dia vai ser aquele. E eu lembro de estar de olho em todos os filmes que iam ser novos, como foi o Terminator 2, Os Caça-Fantasmas 2, o Regresso ao Futuro 3, e eram os filmes que eu estava sempre de olho nesses filmes. E lembro-me de ver isso no calendário e estar tipo, este fim de semana que vai. E lembro a frustração que existia, isto também deves partilhar, aquela frustração de estar o fim de semana todo a pensar que íamos alugar mais uma vez o filme que a gente quer ver e chegar lá e não, já está esgotado, já está todo, já não temos cá mais nenhuma cópia, mas temos esta versão manhosa deste filme. E tu ficaste, não é isso que eu quero ver.
Olha, outro dos perks de ter o meu pai a trabalhar no mesmo bloco do Clube de Vídeo Unibanco era que também me chegava a casa muito material promocional dos filmes. Não só as capas das cassetes, a folha que era inserida no plástico da capa, mas dossiês. Eu tinha um dossiê com todo o material sobre os filmes do 007. Quase como uma espécie de repertório de tudo o que é de Bond até 1986. Mas isso era para quê? Normalmente é para dar aos funcionários, tens que estudar isto caso algum cliente queira perguntar sobre qual é o quarto filme do James Bond. Eu diria que era mais material da distribuidora para aliciar os donos de clubes de vídeo. Alugarem o meu número de cassetes. Ok. E tinha uns objetos que eu me lembro muito bem. Eram uns pósteres muito grandes, muito grandes, que de um lado era o cartaz do filme e do outro lado eram blocos de texto, fotografias dos filmes, tipo material informativo para se tu tivesses que escrever uma ficha técnica ou se tivesses que num artigo de revista. Fixe. E então do outro lado tinhas pequeninos estilos do filme, coisinhas e detalhes. E eu tinha o póster dos Ghostbusters. Pois é, isso que eu ia perguntar. Tinha do primeiro Gremlins. Isso vai ser ótimo. Estes dois lembro-me de certeza. Se não me engano, também tive o póster dos Encontros Imediatos em terceiro grau do Spielberg. E esse era eu na altura eu acho que não percebia quão especial eram aqueles objetos, porque eu não os guardei, não fiz questão particular de os preservar muito tempo. Mas eu hoje tenho pena disso, porque hoje sei como era raro obter. Sim, hoje em dia estavas a fazer um grande dinheirão que se calhar com esses pósteres. Isso deve ser fantástico. Eu não tive nenhum póster. Eu lembro-me da altura, o meu pai dizia, vai lá perguntar se queres o póster do filme X. E eu sempre muito envergonhado no que eu perguntei. Mas lembro de malta que, como o Estorninho, falámos algumas vezes, que tinha aqui ao arco-íris e que tinha uma boa relação até com o rapaz que estava lá atrás. O Estorninho tinha as paredes do quarto das vezes forradas com outro filme. Eu lembro que o gajo tinha um póster do Robocop 3 e tinha um póster do Terminator 2. Eu achava aquele póster clássico, do gajo na moto, e eu achava aquele tipo filho da mãe. Fogo. Mas eram os pósteres que eram limpos por trás, eram os pósteres que eles usavam para pôr para decorar as salas muitas vezes. Não me lembro de haver informação atrás, porque eu lembro de uma vez num verão que estávamos lá a jogar Sega Saturn, para ver o tempo que isso foi. Estava tanto calor que a fita cola descolou, então alguns pósteres começaram a cair, e ele tinha aquilo tudo forrado quase como fosse papel de parede, e aquilo começou a cair um bocado tipo em cascata, e lembro daquilo ser branco por trás, com manchas de umidade e isso tudo, mas não me lembro de ter informação. E diz-me, tu tiveste sempre VHS ou chegaste a ter um Betamax? Eu tive um Betamax e adorava o Beta. Ainda hoje não percebo a razão porque é que o VHS ganhou. Quer dizer, até percebo a corrida, foi como a questão dos Blu-rays e dos CDs e por em diante ganharam a corrida. Reza a história que a pornografia foi determinante para o VHS ganhar. Ok. Que, tal como aconteceu depois na era da internet, para uma série de protocolos e muitas pessoas estavam a adotar o VHS porque havia pornografia disponível em VHS e isso determinou imenso a vitória sobre o Betamax. O Betamax era mais pequeno, era mais portátil, tinha melhor qualidade. Diz-se isso tudo. Eu lembro-me quando cheguei ao Externato de Alvalade e o Nuno era um bocado mais entendido do que nós nessas histórias dos aparelhos vídeo, e ele também me dizia que o Betamax é que era o sistema de boa qualidade, mas era um pouco mais caro. Eu tive um Beta, eu adorava esse videogravador, foi o único videogravador que tive, mesmo videogravador. Era uma expressão que se usava muito, videogravador, mesmo se o teu vídeo fosse só vídeo. Sim, como só leitor. Como eu era só leitor. E mais tarde o meu pai viu-se forçado a comprar VHS porque, imagina, queridos, viu o Terminator? Não temos em VHS, não temos em Betamax, só temos em VHS. E foi a altura que o meu pai comprou. E rapidamente nós não precisamos sequer de sair da década de 80 para já haver muitos videoclubes que não tinham quase oferta para Betamax. Pois não. O Galáctica começou a perder quase tudo em Betamax. Melhor, eu lembro de alugar algumas coisas em Betamax. E ainda me lembro de haver a pergunta de Beta ou VHS, mas
rapidamente que o meu pai comprou um VHS porque estavam a sair as novidades e as novidades só saíam em VHS. Eu só tive VHS aos 10 anos, quando fui para o Arco Cego. E lembro-me que achei as cassetes invulgarmente grandes, eram gigantes comparado com o que eu estava habituado. E eu depois, quando finalmente aos 10 anos mudo para as Avenidas Novas e te conheço, eu aí começo a perceber que toda a gente elogiava imenso o Galáctica. Exato. E que era aquele clube de vídeo a que tu tinhas que pertencer-se. O Nuno elogiava o Galáctica, tu elogiavas o Galáctica. Mas curiosamente eu fiz-me sócio do Galáctica depois em 89, mas não era o clube de vídeo que eu usava mais. Pois eu sei. Tu ia dizer o qual? Era o São João Deus? O Centro Comercial São João Deus, que é um centro comercial hoje muito decadente, na Avenida António José de Almeida. E estás o técnico. E aquilo, tinha um pequeno videoclube de uma família indiana, mas que, não sendo grande, tinha tudo o que eu precisava. E então eu muitas vezes me dispensava de ir ao Galáctica e fazia tudo no Eu lembro de ir lá uma vez contigo a São João Deus para alugar uns filmes. E foi no São João Deus que eu comecei a fazer a minha educação no cinema de terror. Sim. Porque eles eram um pouco mais liberais e mais displicentes com a idade dos seus clientes. Exato. Eles estavam-se um bocado nas tintas, estavam a alugar um slasher, um puto de 10 ou de 11 ou de 12 anos. Não que eu aos 10 anos fosse alugar um Sexta-feira 13 ou isso, mas pouco depois, quando no 7º ano queria ver esses filmes, eu não me sentia muito pressionado para esconder a identidade ou a idade nessa. Eu lembro da fase Galáctica e depois Big One. Eu no Galáctica também não havia esse problema. Eu cheguei lá a alugar uns filmes de terror sozinho, porque chegava ao verão e eu não tinha uma mesada, mas tinha uma mesada para gastar no Clube Vídeo. Meu pai deixava-me sempre, ok, podes ir ao Clube Vídeo, podes alugar uns filmes. E é a altura que eu comecei a alugar os filmes de terror. E só mais tarde, já no Big One, é que eu comecei a ser barrado ligeiramente. Ou nós temos uma história que nós estamos lá no Big One, estamos ao pé dos filmes para adultos e chegou lá uma rapariga. Que ideia que vocês têm? E foi a única altura que eu tive o estômago, porque eu devia ter aqui 15, 16 anos talvez, e ela virasse para mim e como era muito alto eu disse 18, porquê? E ela, era só para ter certeza porque há aqui muitas crianças que vêm ver, muitos jovens vêm aqui ver os filmes adultos. Eu, não, claro. Estou aqui só a ver os filmes da ação. Mas essa é uma das histórias engraçadas que eu vivo totalmente diferente na minha cabeça. Na minha cabeça fui eu que respondi à rapariga. Foste tu que respondeste? Mas isso estás a ver, mas nós não é a única história em que nós temos estes desentendimentos. Eu imaginei ser eu a falar. Se calhar foste tu. Agora mas eu lembro-me bem desse dia em que nós estávamos a tentar espiar o interior das capas. Exato. Porque o clube de vídeo tapava. Sim, havia um cantinho que tinha lá. As cassetes eram todas em plástico as capas eram todas em plástico transparente, e se tu querias ver as cenas ou a capa do filme, tinhas que abrir a tampa da caixa e ver por dentro, porque por fora era só a maçã adesiva, era só uma capa genérica da distribuidora do filme, não é? Ou com o logotipo da marca. Porque eu lembro do Big One, o Galáctica, quando Galáctica, que era uma coisa que eu adorava, tu tinhas as capas originais visíveis, por isso tu nem sequer tinhas direito a uma chapinha, tu tiravas a cassete, o que havia lá, imagina, se houvesse um Terminator, só havia uma cassete Terminator, com o cassete lá dentro, tu chegavas e pedias para trocar, para levantar. No Big One é na fase em que tu levas a caixa vazia e eles metem-te o filme dentro dessa caixa para levares. Que era o que me acontecia também no clube do São João de Deus. Eram caixas pretas, sem nenhum descritivo. Mas nas de filmes de adultos eram as únicas que tu conseguias mesmo lá abrir. Ok, ainda não vi este filme. Não é? Porque devido muito que as pessoas que conhecem filmes de adultos soubessem os nomes dos filmes todos que já viram. Já vi os Raminhos Olé, o 24. Não é? O 23 é muito bom, tem aquela atriz, mas o 24 é que é o melhor. Não acho que vi muito que houvesse isso. Mas essa história é engraçada, porque eu sempre jurei essa coisa de ser o mais alto e de ter mais corpo, de
de ver isso e eu ter dito, não, tenho 18 e... Sabes que eu no clube de vídeo do São João Deus cheguei a levar alguns filmes pornográficos antes dos 18 anos, justamente porque a malta estava nas tintas. Yeah. Até que um dia eles puseram travão a isso. Eu lembro-me de ter levado para o balcão um filme porno e acho que o Amigos e Detetives ou uma coisa assim, tipo, e o rapaz mais jovem, o funcionário do dono do clube, diz-me, olha, eu não te posso deixar levar isto, eu sei que até agora nunca te chateei, mas o meu patrão teve um problema com o pai de um miúdo, tipo com um cliente cujo o filho vinha aqui e nós vamos mesmo não podemos mais alugar estes filmes. E tu disseste, mas eu posso levar o Jason, ao menos. Eu disse, então pronto, vai só o Amigos e Detetives. Okay. Então já chegaste a casa, tipo, olha que se lixe. Mas vai com a veterinária. Olhar para o cão. Esta senhora. Mas isso achas que isso também... Porque eu não sei se continuaste a alugar filmes de terror na altura, se continuavas a alugar. Isso também apanhava os filmes de terror? Não. Ou era só não me lembro dessa porque conversa. Eu lembro dos filmes de terror, nunca houve muitos problemas. Porque eu no Ibiguan tive já um problema na altura quando quis alugar um filme de terror e eles perguntaram, mas tem mais de 16? E eu disse, sabes que ele me disse, assinar. E a pessoa, ok, tudo bem. Era tipo o que era preciso. Nem sequer era bi, olha, mas mal subi. Foi tipo, e eu, ok, tudo bem, está aqui, podes ir embora. Mas, porque eu nos filmes de terror nunca tive muitos problemas em alugar, ou seja, como disse, a única coisa que fui chamada a atenção foi se tinha a idade própria, mas devia ter. Eu era um totozinho na altura, bastava ter 15 anos e dizer se eu não tenho 16 não posso ver, não é? E tinha muito medo, mas lento a alugar. Agora qual é que era o filme, não me recordo. Estou aqui a tentar imaginar. Eu acho que foi o Shining, provavelmente foi o Shining, pela segunda vez ou terceira vez estava a alugar o filme no verão e exatamente tinha 15 anos, porque eu sei porque aos 16 anos estava a fazer outras coisas no verão. Sabes, também tenho uma história muito ali no início do nosso tempo no externato, que estamos a apanhar mesmo os últimos dias ou os últimos meses em que o meu pai ainda vai ao edifício do Recio, porque depois o meu pai ia passar para a sede do Unibanco na Avenida António Augusto Aguiar. Porque para mim, quando tu falavas isso e falavas do videoclube do Unibanco, eu sempre pensei que era no mesmo edifício onde eu uma vez fui ter contigo e com o teu pai. E quando agora há bocado estamos a falar e falavas do Recio, tipo, Recio? Mas havia um clube de vídeo no Recio? E depois é que agora começa a bater um bocado de, claro. Epá, para quem estivesse na rua nunca diria que aquilo era um clube de vídeo. Tinhas que entrar no clube de fotografia e vídeo, que aquilo era tipo um primeiro andar. E portanto, quem passasse na rua dificilmente notaria que estava lá. Aquilo era na Praça Dom João da Câmara. Fica mesmo ao lado do Recio. E há um episódio mesmo, eu acho que o meu pai já pouco iria lá à secção do Recio, e eu estou com o Rafael, que tu conheceste na sala do clube de vídeo, e nós decidimos ir espreitar as cassetes para adultos proibidas, sim. Pá, eu não sei como, entre aqueles gestos furtivos de arrumar depressa a caixa na prateleira, etc., desequilibramos ligeiramente a prateleira Pá, eu imagino aquilo tudo a cair no chão para cima de nós e por sorte o Rafael teve muito mais sangue frio do que eu e abrindo os braços encosta-se à prateleira e salva aquilo tudo de cair. E pá, e nós tivemos ali um fio de cabelo daquilo cair tudo para o chão e o meu pai aparecer, o que é que aconteceu aqui? Bati com o cotovelo nestes filmes todos. Tu me já as cassetes todas a abrir e tu no meio daquelas cassetes todas abertas. E agora, já que nós também em breve vamos deixar de falar deste clube de vídeo do Unibanco, eu tenho aqui uma coisa que eu trouxe, que eram umas páginas de um número da revista Unibanco, pá, aí de 92 ou coisa assim. Só dizer que interessa saber que
considera-se que 92 é o fim do pico dos clubes de vídeo em Portugal, porque registavam cerca de 1300 clubes de vídeo em 1992 em Portugal, e depois no ano a seguir, em 93, já só havia 800 clubes de vídeo. Tipo, foi uma queda tremenda. Mas eu me lembro, em 98 ainda havia bastantes clubes de vídeo, sobretudo até com o incremento do DVD. Eu lembro-me de... Sim, mas eu diria que houve mais o DVD trouxe um pequenino renascimento ao clube de vídeo de bairro. Que em 91, 92 não se justificava. Mas então a revista do Unibanco trazia aqui as tarifas do videoclube. Começava por dizer a joia de inscrição, que é uma coisa que depois desapareceu. Nós nos videoclubes dos anos 90 já não tínhamos joia, mas era 2 contos, 2.000 escudos de joia. Depois, os filmes com etiqueta cor de laranja, que eram os mais recentes, só se podiam alugar por um dia a 300 escudos, e cada dia a mais pagava 150 escudos de multa. Ok. Depois, os filmes com etiqueta amarela, que se podiam alugar por 4 dias a 400 escudos, ou por 8 dias a 600 escudos. Diz também que tem aqui opções para alugueres com entrega e levantamento ao domicílio, alugueres com envio e devolução pelos CTT, mas depois... Isso para mim era novidade. Essa é a cena de entregar ao domicílio, sobretudo nos anos 80 e 90, para mim é uma novidade. Mas agora é que entra a coisa do Arco da Velha, que são os sócios expresso, regime especial com direito ao visionamento de 365 filmes por ano. Um filme por dia. Com levantamento até 4 filmes simultâneos, sem prazo de devolução. Anuidade dos novos sócios, 100 contos, 100.000 escudos. Renovação dos sócios anteriores, 90 contos. Porra, isso é muito dinheiro. Mas o que eu estava a fazer contas isto era, pelas minhas contas, era cerca de metade de um ordenado mínimo. Na altura. Isso era uma coisa só para... ou seja, para uma pequena parte da população, e além de ser, uma pessoa tem que ter um videogravador e tem que perder um dia, tem que perder umas horas por dia para ver essa quantidade de filmes, porque é um filme por dia, mesmo que a gente não veja um filme por dia, porque ele está a dizer os 4 filmes, se alugares 4 filmes ao fim de semana, que é, ou seja, 2 para ver no sábado, depois ver no domingo, sobra-te, durante a semana, sobra-te 3 filmes, podes ver um à segunda, à quarta e mais um à sexta. Mas se alugares à sexta-feira, não podes alugar os 4. Por isso, o truque é alugar à segunda, ir à terça, ir à quinta e na sexta-feira alugar os 4 para ver no fim de semana. Isto pode ser útil para famílias. Imagina, o marido quer ver um filme de ação naquela noite, mas a mulher que está em casa pode ver um filme romântico à tarde. Exatamente. Então ele logo aí tem 2 cobertos. E depois o filho ainda pode ver uma animação. E depois há um filme para a família toda. Ok, nada mal. Não é nada mal. E se o tipo tem 100 contos para dar por uma inscrição destas no clube de vídeo, deve ter 2 televisores. Mesmo não tenha 2 televisores. Sim, mas com horários diferentes. Dá para fazer. E normalmente quem vê um filme de ação também vê um drama, porque podemos pensar o que é que se estava a dar na televisão. Tínhamos 2 canais, e o que é que se fazia mais à frente da televisão? Não fazia-se muito mais, por isso o VHS e os clubes de vídeos facilitaram muito este tempo de família a visualizar conteúdos, ou seja, um filme de ação, ou um drama, ou uma comédia, e por em diante. E agora, que tipo de boas memórias é que tu associas ao clube de vídeo? Eu tenho boas memórias. Tenho boas memórias em várias fases. Sempre no Galáctico. Nem sempre no Galáctico. Nem sempre no Galáctico. As minhas boas memórias primeiras vezes que eu ia lá para alugar os caça-fantasmas. Eu sempre adorei alugar os caça-fantasmas lá. A outra memória foi todos os anos eles ofereciam a determinados clientes cassetes que se escolhia, e uma das cassetes que eu ganhei um ano foi o do Regresso ao Futuro 2. Isso foi tipo um dos meus filmes favoritos. Foi tipo, uau, fantástico. As outras eram só o perder nas capas, nos posters. Quando tu chegavas aos vídeos, tu tinhas tanto aquelas capas de eu quero ver este filme, ou como eu não quero ver esta capa, eu não quero ver este póster porque vai-me atormentar os meus pesadelos para o resto da eternidade, não é? Aqueles Elm Street e Jasons e por em diante. Eu lembro de um que era um tipo, tinha era uma máquina que tinha um berbequim, tipo um berbequim gigante, e tinha assim
Uma broca. bico gigante, uma broca enorme. E acho que era o Terminator, acho que era assim uma coisa assim parecida. E eu lembro que esse filme, só ver e imaginar um gajo furar alguém, epá, metia-me, não quero, metia-me mesmo muito medo. Sabes, por falares no Freddy Krueger e no Nightmare on Elm Street, uma das memórias mais vívidas das minhas idas ao clube de vídeo no Unibanco é como aquilo era num primeiro andar. O clube de vídeo, a sala do clube de vídeo tinha 2 janelas que davam para a rua, e naquele nicho da janela eles ocupavam isso às vezes com aqueles stand-ups, aqueles cartões. Ok. E havia um stand-up de cartão com o Freddy Krueger, com a As luva. garras. Yeah. E eu, aquilo ficou-me para sempre gravado. Nunca pediste ao teu pai para te trazer um daqueles stand-ups? Não. Por vergonha, medo, tipo, não te interessava? Não sabia que era uma hipótese. Acho que nunca me ocorreu como hipótese que aquilo pudesse ir para a minha casa daquele tamanho. Ou que... Eu lembro do stand-up do Timothy Dalton. Esse lembro-me da famosa posição de James Bond com o Timothy Dalton. E eu adorava esse stand-up, porque eu adorava o James Bond também. Yeah. Do Freddy Krueger, não me recordo de ver do Freddy Krueger, mas recordo ver o Freddy Krueger nos posters, muito. E sobre boas recordações, mais tarde, em 99, fazendo as contas, acho eu, sim, 99, namorei com uma rapariga que os pais tinham um clube de vídeo. E tu dizes, Duarte, trazia-te imensos privilégios. Não. Tive que esperar como qualquer outro cliente. O que privilégios era máximo era, olha, quando este filme sair, mete de lado e eu vejo e traz-me amanhã, ou seja, no dia seguinte, eu vejo e depois devolvo-te. Era o único privilégio que eu tinha, provavelmente. Mas também não tinha muitos filmes que quisesse muito ver em 99, 2000. Estava a ver o que é que podia ser. Os X-Men, talvez. Algum James Bond. Mas não me lembro muito mais de que filmes é que eu tinha tanta panca. Quando era miúdo tinha muita panca, e tu sabes, tipo, havia filmes que... Isso era a altura em que o Pierce Brosnan estava a fazer o James Bond. Yeah. Essa fase não é para mim a minha favorita. Eu gostei. Era a fase dos Matrix também, provavelmente, não é? Sim, estava aqui a ver, sim, provavelmente tive um bocado de privilégio para ver um dos Matrix, a dizer, acontecer o filme mete de lado. Não fiz, espera para o Titanic, não, esse foi um dos filmes que tentei fugir, mas acho que ofereceram à minha irmã a cassete, e eu tipo, não, isso aqui, esse filme passou muitas vezes no VHS, no VHS não, nesse caso era no DVD, porque o meu VHS, e tu sabes disso, o meu VHS estava meio marado, então todos os filmes que eu via tinham uma fita nas legendas, e então nunca consegui ler bem as legendas, mas também essa zona aí também não é muito necessária. Também não havia filmes de língua estrangeira, tipo alemão ou francês, por isso não havia grandes problemas. Sabes que uma das memórias que eu guardo é provavelmente a minha primeira ida sozinho ao Galáctica, num fim de semana à tarde, já o sol a pôr-se, já a ficar escuro, e na altura, para passar para o Galáctica, tinha que se atravessar o estaleiro das obras da Caixa Geral de Depósitos, não é? Ali a partir do Arco Cego, e aquilo implicava uma volta complicada e mais distante, e aquilo, estás a ver, pela primeira vez numa zona onde eu nunca tinha morado, já com o dia a escurecer, eu fui buscar o Terminator 2, foi dos meus primeiros alugueres no Galáctica, e eu lembro-me de correr a descer a Avenida João 21 com a cassete debaixo do braço, Terminator, ajuda-me! em direção ali à entrada dos Galveias, para depois dar a volta para o Arco Cego e aproveitar a e gravidade. ali com o coração bum. Tenho uma história idêntica à tua, muito idêntica à tua, com semelhante, mas não com o Terminator 2. Há um dia que eu saio da tua casa e eu penso, vou aqui ao Clube Vídeo buscar um filmezinho, tenho aqui umas moedas, o meu pai disse que eu podia alugar e fui. E eu saio da tua casa tarde, isto vai ser na altura da Páscoa, por isso estamos a falar ainda primavera, ainda estava já com a mudança da hora, mas ainda muito inicial a mudança da hora, e eu lembro de entrar no Galáctica, alugar, estar a ver os filmes que havia fila para pagar, aquela coisa toda, e eu alugo o filme, e quando saio, já é de noite. E eu tipo... E ainda hoje lembro-me de descer aquela rua, porque era a descer, não era? Tu com a velocidade e o balanço, sentes os pés a bater no chão, e tu sentes a força da gravidade e do embate nos pés,
porque tu estás entre a correr e um travar em simultâneo, e isso ainda tem essa imagem de correr, virar, ainda a ir até quase ali ao 2000, o antigo 2000, que agora é Justa Nobre, e é parar aí, e parar aí tipo não foi apanhado. E apanhado por quem? Pelo Terminator ou pelo Jensen? Não, era só apenas aquele medo de ser de noite, e tu sabes bem que a gente está a falar sobre os meus limites da cidade, isso é uma história gigante. E lembro de fazer esse caminho, e era assustador, mesmo com a Viveneta ali ao lado, que era uma cena super nobre e só com lojas das melhores. Sim. E eu pensei, você que esfaqueado. Eu tinha sempre muito medo. Pá, também associo o Galáctica àquela fase em que nós estávamos a fazer modelismo, muito por tua causa, que tu é que me tinhas apresentado ao modelismo. Sim. E vem aquela febre do militarismo e isso. E eu estava a adorar ver tudo o que era filmes do Vietnã. Lembras-te? Eu passei por tudo. Pois foi. E para além dos clássicos, obviamente, os Bravos do Pelotão e o Nascido para Matar e aquelas coisas todas, eu descobri aquela série de televisão americana que era o Medal of Honor, não, Tour of Duty, assim é que é. Tinha aquela o Painted Black dos Rolling Stones e o Sgt. Zeke. Pá, eu adorava aquela série, nem sabia muito bem que aquilo era uma série de televisão, porque a única maneira de consumir aquilo na altura aqui em Portugal era alugando as cassetes que traziam 3 ou 4 episódios. E o Galáctica, felizmente, tinha muito. Pois era, eles tinham muitas séries. E é verdade. Eu antes do tempo, no fundo, já estava viciado numa série de televisão para consumir logo 4 episódios por dia. Tu és o Netflix antes de existir. Eu ainda estou fascinado de perceber como é que tu ficaste fascinado com o modelismo, porque para as pessoas perceberem, eu recebi no Natal um tanque, um M1 Abrams, acho eu. Por isso, sem qualquer informação, a única pessoa a fazer modelismo era o meu primo e disse, olha, tens esta escola, tens isto. E eu fiz basicamente um tanque que era um bloco de cola. Aquilo era cola por todo o lado, as rodas depois arrebentaram. Eu não sei como é que tu olhaste e disseste, isto aqui tem potencial. E a diferença é que... eu nunca cheguei a ver esse teu tanque quando decidi entrar no modelismo. Tu estavas a passear comigo no centro comercial São João de Deus e havia lá uma loja de modelismo. Eu falei. E tu levaste-me lá à montra e disseste, isto aqui é um aerógrafo e isto é assim, o meu primo faz modelismo, tem estas tintas e eu também tenho lá um kit assim assado. Armado em cagão, tipo... A diferença é que... Eu lembro de ter dito, eu tenho lá 2 aviões que a minha avó me tinha dado já há bastante tempo, mas que nunca tinha começado a montar. Quando eu pensava que eram de madeira, eu lembro-me de ter contado isso. Porque o meu primo tinha uns modelos muito antigos, mas eram de madeira, que eram uns barcos. Eu pensei, se calhar são de madeira. As coisas que a avó lhe deu eram de madeira. Aqueles Italeri ou Airfix de plástico. Até eram aviões civis, não eram sequer caças, bombardeiros, nem nada disso. E eu disse, isto parece uma boa ideia, eu vou pegar naquilo e vou tentar montar e pintar aquilo. A diferença é que eu fiz um bloco, eu lembro perfeitamente do Sérgio, um dia chegar à tua casa e tu, olha, segui as tuas pisadas, e fiz um carro. O teu primeiro foi um carro. Eu lembro que a tua casa estavas a fazer um carro. E... não me lembro. E o Sérgio destapa um carro e eu fico tipo, mas que é isto? E era um carro super bem colado, sem qualquer pinguinha de tinta. Eu lembro do vidro, não havia cola no vidro, Sérgio, não havia cola no vidro. E eu fiquei tipo, como? O meu, lembras aquele F14 que eu fiz? O vidro não era tudo baço. Porquê? Porque era um carro tipo Le Mans, aqueles carros protótipo. Eu fiz um carro também, mas depois fiz um F14 que tinha o vidro que era transparente. Eu tipo, vou ter imenso cuidado. Em poucos segundos o meu vidro ficou todo de base de cola. Como? Ainda hoje fico a pensar, como é que este gajo, como é que em pouco tempo... Mas isso é porque tu não chegaste a ver aqueles aviões que a minha avó me tinha dado. Aquilo, ficou horrível. Já quis dizer, tu não viste a ver porque o Tour of Duty. Tu lembras que esses kits traziam uma bisnagazinha de cola. Sim, traziam muito pequenina. Exatamente. Tinhas furar com uma agulha. Isso, porque aquilo era uma latazinha, uma latinha. E aquilo era péssimo como condutor da saída de cola. Portanto, imagina estar a colar 2 metades de um avião com aquela bisnaga. Porque eu pensei, se isto vem aqui é porque deve ser para... Deve ser a cola indicada para aqui. Eu não sei como é que tu... Sério, eu lembro fizemos um carro os dois juntos, que foi esse carro que eu fiz de protótipo,
E depois mais tarde temos os aviões e, mais uma vez, os Schools Video, Top Gun. Um filme que eu vi muitas vezes. Ao ponto que o meu avião de seleção era o F-14 e o do Sérgio era... Não era o F-14, o ADESA, não era? O ADESA, Warthog, é verdade. Eu adorava o F-14 e tu gostavas do F-14 e é um dia que chegas e dizes Tomcat. F-14 passou a história, eu agora gosto do ADESA e eu tipo, o que é o ADESA? Tu não vês as notícias, tu não vês a guerra do Golfo. E eu, qual? Este avião ataca tudo, até Era de ser antitanque. havia antitanque, se isto estivesse no ramo não havia não precisávamos de ramo 3. Não é que aquilo era um mega avião e mais uma vez Ram, um filme que vi muitas vezes todos os verões, que pergunta é, alugavas o Ram 1, 2 e 3 ou alugavas apenas o Ram 2 e o 3? Não me lembro, não tinha uma relação forte com os filmes do Ram. Lembro muito do 3. Sim, o 3 era mais lembro-me de o ter emblemático. visto em Betamax, no Restelo, em casa dos meus avós. Mas não é assim um filme que nessa fase, até aos 10 anos, eu tivesse uma relação muito forte com o filme. Eu só vi o 2 e o 3. Só comecei a ver o 1 muito mais tarde porque percebi a história. Porque na altura, quando eu estava a ver o Ram, queria um filme de ação. Por isso o Ram 2 e o Ram 3, como Alugar a Joia do Nilo, que era um filme de ação, mas querido. Ainda hoje é um dos meus filmes que gosto muito de ver. Mas eu lembro, eu acho que aí de outra razão. Eu não me lembro de ter visto o primeiro Rambo até muito tarde. Exato. E já tinha visto o segundo e o terceiro. E até me lembro de estar a comprar os bonecos do Rambo que saíam. Por causa da animação que também estava a sair. Que eram bonecos muito altos, eram bonecos grandes. Não tinha nada a ver com os Masters of the Universe ou os Action Force. E fazendo uma pergunta, só aqui uma coisa hipotética, que imagina que tu, durante anos, voltamos para trás no tempo, agora estás nos anos 80 e os anos 90, e tens um clube vídeo, e era muito comum no clube vídeo ver determinados posters que nunca saíam da parede. Eu lembro-me de, no Galáctica, ver o póster do Batman Returns durante muito tempo na parede. E a pergunta é, quais são os 3 posters, se tu fosses um dono de um clube vídeo, que nunca se saíam da parede? Aquilo que quer dizer, a partir de agora, isto, se vocês estão a ver atrás de mim, vai ser o que vai delinear este clube vídeo. Quais são os 3 posters? Posso começar por dizer que o que eu me lembro sempre lá no clube de vídeo do Unibanco era o Aracnofobia. Sim. Com aquela lua, com a aranha com a aranha pendurada. no meio, exatamente. Esse parecia o bico, estava sempre. O tal stand-up do Freddy Krueger. E depois o quê? O Fievel. Isso também era um que estava muito presente na Galáctica, o do Fievel. Sim, aquele do Sim, Coming da América. to, não é Coming to America, mas é uma vitória na América. Uma história americana. Havia uma no Faroeste, que era essa que eles tinham lá com o gajo com o chapéu de cowboy. Agora, então e tu, qual é que terias os 3 filmes que tu terias na parede? Para ser fiel ao core das nossas memórias, o Regresso ao Futuro, o primeiro. Ok. O one sheet dos Caça-Fantasmas, aquele em que são os 3, o Ray, o Peter e o Egon, a olhar para um céu com umas nuvens ameaçadoras e depois o símbolo do No Ghost lá em cima. E os Goonies. Ok. O clássico, não é? O clássico, aquele com os putos pendurados pela corda, exatamente. Exato. É porque há um que eles estão com o mapa aberto e estão as pessoas a ver, já sei qual é que estás a falar. Mas devo dizer que também há ali qualquer coisa que pende para a caixa com o gizmo dos Gremlins, as mãos do miúdo a segurarem a caixa de cartão, que não tem nada a ver com o filme, porque não há caixa de cartão nenhuma, mas aquela caixa de cartão perfurada. Com ele com as mãos de fora. Ok, isso diz muito. Diz muito. Boa, é uma boa escolha. Eu já no teu caso acho que teria o Regresso ao Futuro 2. Teria, claro, não tem muito de especial, mas do Batman de 89. E a do terceiro filme, não por ser um filme favorito, nem a ser mas é uma capa que marca muito a minha memória à volta dos anos de videoclube, que é a capa do Robocop. Foi a primeira capa que me deixou mais de isto é o futuro, dele a sair do carro
e diz Robocop de lado, e eu adorei essa capa. Essa daquelas capas que ainda hoje não teria em casa, mas recordo muito rapidamente. Eu também tenho que mencionar a capa dos Salteadores da Arca Perdida. Sim. O cartaz dos Salteadores também era muito presente para mim. Sim, é como o Jaws também. Nós aqui sabemos agora Pois, combinar mais, se nós agora por o Jaws, vamos e juntar tu, muitos filmes. e tu, imagina, nós agora estamos com 4 capas, uma quinta capa e última capa. Há uma capa que eu associo muito ao ano de 89, quando nós nos conhecemos, que é eu não vi o filme na altura, posso dizer isso, mas é o Jason Takes Manhattan, o Sexta-feira 13 parte 8, que tinha o Jason por cima do Skyline de Nova York. E eu tenho a teoria, como tu sabes, de que havia uma opção em 89 com o skyline ameaçador da cidade. Fosse nas histórias do Capitão América sobre a droga, fosse nos álbuns de Air Metal ou de AOR daquele ano. E eu associo, aquela capa para mim diz qualquer coisa acerca de 89, aquele cartaz do Jason por cima de Manhattan. Boa. Ok, deixa-me lá ver qual que seria a minha quinta e última capa. Que eu não pensei muito nisso, confesso. Boa. Estou aqui a pensar. ET. Confesso que estou muito, muito, muito baralhado, porque Terminator 2 é fixe e uma capa muito boa e que diz muito o vídeo. Mas acho que também iria para os Goonies. Vou interromper porque queria saber. E quando começaram, depois de 80 e tal em diante, quando começou a ser fácil comprar cassetes de vídeo, o teu pai comprava cassetes de vídeo ou não? Não, nada. Eu de cassetes de vídeo não, ou melhor, tínhamos aquelas que ganhávamos nos clubes de vídeo, mas não comprava muito. Porque tu tinhas um recorde do cadenudo de cassetes dadas pelo Galáctica. Mas todos os filmes muito tamanhosos. Pá. Eu não me lembro dos filmes. Eu tinha devia ter umas 7 ou 8. Tinha o Regresso ao Futuro 2, que era a melhor. E depois todos os outros eram muito tamanhosos. Eu também fiquei, como aluguei muito pouco no Galáctica, mas também fiquei com uma cassete do Galáctica, depois de X aluguéis, que foi, acho, The Spy Who Loved Me, ou então, sim, acho que com o Roger Moore. Foi a única cassete galáctica que ficou em minha casa. Eu só tenho mesmo do Regresso ao Futuro. Mas o meu pai ainda chegou a comprar-me algumas cassetes de VHS e uma delas foi a do Batman de 89. Ok. Pá, eu lembro que estava com uma gripe tremenda, daquelas que o nariz não para de pingar e tu não consegues respirar de maneira nenhuma. Eu sei o que isso é. E o meu pai chega a casa depois das compras da manhã e junto ao Maple um bocado mais para frente da televisão e põe-me o filme do Batman de 89 a passar. Aquele desentope miraculosamente, porque tu já estás tão distraído, já não queres saber da gripe e já. Depois já o teu queixo todo cheio de ranho. É o Batman! Como é que ele agarra nos cansos? Who are you? I'm Batman! Devia ser assustador, mas esse eu adorei. Eu nunca tive essa cassete, nunca tive, e sempre desejei ter o Batman de 89. Mas a que eu vi mais de todas, a cassete que eu gastava até ao tutano, era o Regresso ao Futuro 1. E o Regresso ao Futuro 2. Houve uma altura que eu sempre que chegava a casa à hora do almoço depois da escola, ou para o almoço durante a escola, eu via o Regresso ao Futuro. Eu acho que até o meu pai, a cassete que o meu pai comprou, acho que até, agora está pensando um bocadinho melhor até na situação, provavelmente até foi o Regresso ao Futuro 2, porque eu alugava tantas vezes que o meu pai pensou, eu não vou dar dinheiro ao clube vídeo, compra cassete. E a quarta ou quinta vez que este gajo está a ver esta cassete, já pegou a cassete. E eu esticava a cassete ao máximo, porque eu vi muitas vezes. Eu acho que a gente chegava a um ponto em que a gente chegava à escola e tu dizias, já vi mais uma vez. E eu, no dia seguinte, ia ver novamente para estarmos os dois, ela para ela. Eu lembro de nós uma vez estávamos a falar de números e tu vias na 20ª vez e eu estava na 21ª vez.
E provavelmente nessa 21ª vez foi porque eu um dia decidi ver o filme 3 vezes seguidas para poder acompanhar o teu número, não é? E eu adorava aquele filme. Ainda hoje adoro o filme. Acho que é um... Eu sei que tu não és tão fã do segundo como do primeiro, mas eu gosto muito do 2. Mesmo muito do 2. Mas eu também associo a tua presença às minhas idas ao clube de vídeo do São João de Deus. Na minha segunda fase, quando começam a entrar os filmes de terror. Estamos a falar de 92, portanto estaríamos à volta dos 12, 13 anos. E quando eu começo com os Critters. Os Critters são o meu gateway para a minha porta de entrada para os filmes de terror. Eu nunca me esquecer o dia em que eu cheguei à tua casa, a um sábado, para os nossos tardes de amigo ou o que fosse, mas era um fim de semana, era um sábado. Eu chego e normalmente tu chegava e tu, Duarte, tenho de mostrar-te aqui um filme. E era o quê? Um documentário sobre tubarões. E uma vez vimos um documentário de tubarões em que a gente decidiu pôr os vozes aos tubarões e andávamos a rir e os teus pais estavam tipo, o que é que estes dois malucos estão a fazer? E houve um dia que tu chegaste e disse, Duarte, tu tens que ver este filme. Tu gostas dos Gremlins, mas estes Gremlins não são bonzinhos. E eram os Critters. E nós estivemos a ver o Critters 1 todo e depois no fim de semana seguinte fui tu, Duarte, aluguei 2! Critters! E ainda hoje lembro-me perfeitamente de a minha primeira imagem que eu tenho do Critters 1, acho que é do 1, é o tipo que quando eles aparecem, que ele está a tentar fugir e agarra-se a uma trave do teto. Sim. E o gajo salta e morde o pé e come-lhe rouba-lhe o dedo. Dentro do celeiro, o gajo está a trabalhar no celeiro à procura, mas que bicho é que é este está aqui? Exatamente. E o tipo apanha-lhe o pé. Exatamente. E a imagem que eu tenho é essa imagem. É verdade. E começa a nossa loucura. Sim, depois por aí eu ando à busca desses bichos pelo clube de vídeo, porque depois vem o Leprechaun, aqueles doentes. Sim, esse eu não vi contigo, lembro-me tu depois contares. E depois haveria mais tarde chegar os Tremors, os Tremors era muito fixe, os palpitações, isso era muito bom. Eu só acho que vi antes de ti e tu disseste, já viste palpitações? E eu, é muito fixe com aquelas lesmas, aquelas cobras que andam debaixo da terra. Essa foi uma fase mais negra da vida em que negra, mas era muito cor-de-rosa porque era fantástica, era mesmo gira, porque a gente divertia-se imenso, porque temos de pensar que grande parte dos filmes de terror que nós víamos, tirando os Jasons ou os Halloweens ou mesmo até os Freddy Kruegers, apesar de ter ali, havia muito comic relief em alguns filmes de terror. O Palpitações tem, os Critters têm, os Leprechauns têm, todos têm, os Gremlins não é terror, mas tem bastante. E havia muito esse lado um bocadinho nonsense da história toda, e por isso não posso dizer que era um lado assim tão negro, porque era super divertido ver esses filmes. Eu adorava os Critters, ainda é um dos meus filmes que mais me recorda da nossa amizade. E acho que é um bom ponto para, não sei se queres... Temos de pensar, vamos tirando, para acabar aqui o nosso episódio, o filme que tu alugaste mais vezes, não é visto, alugaste mais vezes num clube de vídeo. Boa pergunta. Eu sei qual é o meu. Eu acho que esse filme provavelmente terá de ser algum Bond, porque enquanto até aos 10 anos eu vivi lá no Restelo, eu pedi muitas vezes ao meu pai para trazer filmes do Bond. Talvez o Live and Let Die com o Roger Moore. E agora percebo o teu fascínio à volta do filme, porque a primeira vez que nós falámos do Bond, nós fizemos aquela brincadeira de qual é o nosso filme Bond favorito, 1, 2, 3, e ambos dissemos Live and Let Die. E nem sequer dissemos Vive e Deixa Morrer, foi Live and Let Die. Fiquei tipo, wow. E depois a seguir, Goonies para em diante. Eu tenho 2 filmes que aluguei muitas vezes no clube de vídeo. Muitas vezes. Um, os Goonies, como tu sabes, e o outro, claro, Caça-Fantasmas. Eu alugava o filme 3 vezes por ano, em média. E foi o filme que eu aluguei mais vezes no clube de vídeo. Mais vezes do que o Regresso ao Futuro. Mas acho que numa altura, quando o meu pai decidiu comprar casseta, achou que era o Regresso ao Futuro. Nessa altura já não vi tantas vezes os Caça-Fantasmas. Mas via mais o 2. Eu também devo ter uma boa dose de contagem para alguns dos filmes do Bruce Lee. Também pedi muito ao meu pai que trouxesse repetidamente o Enter the Dragon e eu vi muito Bruce Lee. Bruce Lee. Boa. Pode ser, não vi nos anos Bruce 80. Lee. Eu só comecei a ver Bruce Lee quando começamos a ser colegas. Mas sim.
Mas é uma boa maneira, se calhar, de terminarmos isto. Foi o fixe, pá. E não podemos cantar mais, não temos que pagar direitos ao Paul McCartney, que está tipo a ouvir estou a vestir dinheiro. É verdade. Pá, e damos assim concluída mais um episódio. E vamos dar descanso ao Hércules. Sigam-nos nas redes sociais, só no Instagram, na realidade, o arroba o segundo trabalho de Hércules, e nas plataformas de podcast. Então, até o próximo episódio.